Galera, foi na emoção, foi no sofrimento, foi na disputa de pênalti, mas o Flamengo tá na semifinal da Libertadores. Eu sei que a torcida do Flamengo queria menos emoção, né? E de fato, o Flamengo vacilou bastante durante todo o confronto. No jogo de ida, tomou gol nos acréscimos, que não era para ter tomado. E você pode falar que foi falha de Rossi ali, mas também a bola desviou no zagueiro. Então meio que foi uma jogada de vacilo total, geral do Flamengo. E hoje, mais uma vez, bora falar um pouquinho do jogo, porque tem mais uma falha grotesca do Flamengo hoje, que resultou no gol do Estudiantes e na disputa de pênalti, né? Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E partiu agora falar de Estudiantes e Flamengo. Seguinte, cara, finalmente eu tô trazendo um pós-jogo aqui de um bom jogo. Pra mim foi um bom jogo de futebol. Foi um jogão para animar nessa noite de quinta-feira. Foi um jogão. Eu vou dormir feliz de ter visto um espetáculo, um grande jogo de quarta de final de Libertadores, aonde foi lá e cá. Foi lá e cá o jogo todo praticamente. O primeiro tempo, o Flamengo teve muitas oportunidades, o Estudiantes também teve chance. O Flamengo, jogando fora de casa, ainda assim manteve sua característica, marcou muito em alta muitas vezes, atacou o adversário, pressionou, e o Estudiantes, no contra-ataque, na transição, também teve essas oportunidades. Foi um jogo muito desenhado. O Flamengo, na maior parte, atacou mais, teve mais posse de bola, botou mais pressão, e o Estudiantes no contra-ataque. O Estudiantes marcou o gol assim, inclusive, no lançamento. E essa jogada de lançamento, ganhar a primeira bola, ganhar a disputa no alto para pegar a segunda bola, deu muito certo para os Estudiantes durante todo o jogo. Era lançamento, era transição rápida. E o Flamengo, no primeiro tempo, o melhor jogador do Flamengo para mim, no jogo inteiro, chama-se Samuel Lino. Ele, para mim, foi o melhor na esquerda ali. Ele cria a jogada lá no primeiro tempo, a primeira grande chance do Flamengo no jogo. Ele cruza, a bola passa pela Arrascaeta, e aí Pedro tem uma chance, sem goleiro, ele bate meio que escorregado ali no chão, e aí o zagueiro do Estudiantes tira a bola. Depois, Samuel Lino de novo, na esquerda, consegue distribuir a jogada para o meio, para a entrada da grande área, meio que ali, não tão perto, mas ali na distância média do gol, e o Saúl chuta e a bola bate na trave. E o Flamengo impediu mais chances também no primeiro tempo. Bola na trave, enfim. Do Estudiantes eu destaco uma chance no lado esquerdo da grande área, que foi um chute e o Rossi pegou, uma grande defesa do Rossi. E aí, cara, o Flamengo, para mim, tava melhor no jogo. O Flamengo foi meio que melhor no jogo durante toda a partida, né? O Estudiantes ficou muito mais tentando contra-ataque, como eu falei. Tu pega a estatística aqui, o Estudiantes finalizou mais, mas o Flamengo teve mais posse de bola. Então, o Flamengo ele controlou mais a posse, só que o Estudiantes no contra-ataque conseguiu arrumar boas chances de gol. Finalizou até mais do que a equipe do Flamengo. E aí, veio a bobeira. O Flamengo estava melhor no jogo, teve mais chances claras de gol, teve mais chances perigosas de gol no primeiro tempo. E aí, uma bobeira. Um lançamento despretensioso ali, da metade do campo. Não foi nem um cruzamento, foi um lançamento despretensioso da metade do campo. A bola passou por todo mundo, por toda a defesa, e achou o jogador Estudiantes livre ali na esquerda. A zaga deu um apagão, ficou parada, todo mundo parado. E aí um petardo, bola no gol. Rossi podia ter defendido? Podia, mas foi um chute muito, muito forte, galera. Chute muito forte. E aí o Estudiantes faz 1-0. Aí você pensa, 1-0 no primeiro tempo, o segundo tempo vai pegar fogo. E foi isso que aconteceu. O Flamengo vacilou em ter tomado o gol no final do primeiro tempo, poderia ter ido para o segundo tempo com 0-0 no placar, daria mais tranquilidade. Só que o gol meio que abalou o time do Flamengo, abalou a estratégia para o segundo tempo, a estratégia para o jogo, porque muda. Tu tomar o gol, tu já abala. E aí tem que falar de Rossi, porque meio que dá para dizer que ele falhou no gol do Maracanã e que ele falhou um pouco hoje no gol também do Estudiantes. Tudo bem que a bola foi forte, mas meio que dá pra ele ter pegado, dá pra ele ter espalmado a bola, sei lá. Dá pra ele ter feito alguma coisa. Aí veio o segundo tempo, o jogo continuou na mesma toada. O Estudiantes teve chance de gol, teve uma finalização perigosíssima ali no final do jogo, que a bola passa rente à esquerda. E o Flamengo também tendo sua chance, com o Samuel Lino de novo sendo destaque no jogo, com grande lançamento na esquerda, achando grandes chances perigosas pro Flamengo. E aí o jogo continua essa toada, o Flamengo atacando, Estudiantes como sempre, no lançamento, na briga no alto pela segunda bola, levando chance ao Flamengo e ficou lá e cá, ficou lá e cá. Quando o Flamengo atacava, ele perdia a bola e já havia uma chance do Estudiantes. Aí o Estudiantes perdia, aí vinha a chance do Flamengo. E foi assim o jogo todo. E aí acabamos indo para os pênaltis. 1-0, o Flamengo perdeu o jogo de ida, e fomos para os pênaltis, né? E uma coisa interessante dos pênaltis é que ele fez 3 substituições.
ele tirou o Arrascaeta, o Preto e o Plata, e ele colocou o Bruno Henrique, Carrascal e o Luiz Araújo. E adivinha quem foram os jogadores que bateram os pênaltis? Foram Carrascal e Luiz Araújo. Eu não sei se ele fez de propósito, se ele colocou para bater o pênalti mesmo, eu não sei. Mas Jorginho converteu o primeiro pênalti. E aí depois Luiz Araújo converteu o segundo. Carrascal converteu o terceiro. Quase que ele perde. Acho que foi ele que quase perdeu o pênalti. Foi por isso aqui. Foi o Léo Pereira, né? Léo Pereira depois quase perdeu o pênalti dele. Agora passou por isso aqui. Mas todos os pênaltis do Flamengo também foram bem batidos, tá? Foram bem batidos. Jorginho, bola do lado do goleiro pro outro. Alguns o goleiro passou perto de pegar, mas não pegou. Ou seja, o Flamengo treinou muito bem a disputa de pênalti. E Rossi se redimiu. Eu tava vendo a live de Fernando Gil na hora. Ele tava chateado, ele tava xingando o Rossi. Ele tava puto com o Rossi. Pô, não pega nada, esse goleiro não pega nada. A gente vai perdendo os pênaltis. Pois é, Rossi pegou 2 pênaltis, calou a boca de todo mundo e classificou o Flamengo para a semifinal da Libertadores. Uma classificação, eu diria que merecida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, no todo, jogou melhor, na ida, na volta, jogou melhor. Deu um vacilo ali, poderia ter evitado esse sufoco todo, esse sofrimento todo para a torcida do Flamengo. Mas assim, o Flamengo acho que mereceu passar, cara, mereceu. Eu diria que o Flamengo, cara, não sei se o Flamengo é o favorito, porque assim, o Flamengo pode ser o líder do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, tem um time muito bom, tem um time dominante, tem 37 de saldo de gols, é impressionante isso aqui. Mas assim, na Libertadores o Palmeiras está melhor. O Palmeiras passou com muito mais facilidade do River Plate. 2-1 lá e 3-1 aqui no Brasil. Então assim, eu acho que na Libertadores o Palmeiras é um pouco mais favorito do que o Flamengo. No Brasileirão é outra história. No Brasileirão o Flamengo é dominante, mas o Palmeiras também está aqui na cola para pegar. Mas como a gente está falando de Libertadores, tá em tela para vocês aí o chaveamento. Não está atualizado ainda, tá? Mas aqui, no lado direito, o Racing enfrenta o Flamengo, que passou dos Estudiantes, e o Palmeiras pega a LDU. Meu palpite, o Palmeiras está na final. Agora, Racing e Flamengo, eu não sei. Eu não sei. Esse duelo aí é totalmente indefinido, meu irmão. E uma coisa interessante, esse ano temos mais assim, variedade. Um time do Equador, 2 times brasileiros e um time da Argentina. Para nível de comparação, 2 anos atrás, 2023, tivemos 3 brasileiros e um argentino. Os brasileiros dominando. Esse ano já começamos a ver a LDU chegando na semifinal, o Racing chegando na semifinal, isso aí já era comum. Time argentino geralmente pelo menos um chega na semifinal, por mais que seja só um. Então, eu diria que eu não cravo que o time brasileiro vai vencer, não. Eu não cravo, não. Eu já não cravaria se o Estudiantes passasse. Eu acho que agora a chance aumentou, de fato. Eu acho que o Palmeiras está na final. O único que pode bater de frente aí, eu diria que é o Racing. Mas eu não cravo, não. A nossa dominância pode acabar esse ano. E aí, vamos lá. Vou linkar o Bahia aqui de novo. Porque, assim, eu torci muito pro Flamengo hoje. Tomara que a final seja Flamengo e Palmeiras. Estou torcendo por isso. Estou torcendo por isso. Só que, assim, se o Flamengo fosse eliminado hoje, existiria um cenário catastrófico. Catastrófico. Por quê? Na Sul-Americana, o Atlético Mineiro é o único que está na disputa. O Atlético Mineiro é o 15º colocado, ou seja, não abre vaga. 15º, 16º agora. Na Copa do Brasil, dos times que estão no G6, só temos o Cruzeiro. O resto é Corinthians, Vasco e Fluminense, que estão aqui fora. E na Libertadores sobrou Flamengo e Palmeiras só. Se a final for os dois, tá safe. Agora, existe um cenário, eu não cravo que o time brasileiro vai vencer. Aí vamos supor aqui que um dos dois perde. Os dois perdem a Libertadores. E aí o Atlético Mineiro ganha. Aí vamos lá. O Corinthians vence a Copa do Brasil. Que são cenários factíveis de acontecer. Não abre G6, não. Não abre G6, não. Não abre G7, não. Não abre nem G7. Pois é. Por isso que a situação do Bahia esse ano é pior do que o do ano passado. É ainda pior. Não sei se vai chegar no ponto de perder tanto gás igual ano passado. Mas nesse cenário é ainda pior. Porque só até o sexto colocado vai. Eu não sei se o Bahia se classifica se abrir G8. Nem se abrisse o G9, que não tem mais como abrir. Eu não sei se o Bahia classificaria. Ainda mais tendo só G6. Ou seja, calma que eu abri G7. Calma que eu abri G8. Não vai, não. Não vai abrir, não. Não tome vergonha na cara e não jogue, não. Porque não vai abrir porra de G7, porra nenhuma. Não vai abrir G8, nada. Não vai abrir G8 porcaria nenhuma. Entendeu? Então não tome vergonha na cara, não. Porque hoje quase deu merda. A gente tá tendo que torcer por outros times aqui. Porque o nosso time não passa aquela transparência de que vai conseguir ir para Libertadores. Mas enfim, né? Já linkei do Bahia, que é outro assunto. Mas o lance aqui é pós-jogo do Estudiantes e Flamengo.
Estudiantes agora, acho que só tem o Campeonato Argentino, e o Flamengo vai ter aí a Libertadores. Não tem Copa do Brasil, mas tem Libertadores e tem o Brasileirão. O Flamengo pode mais uma vez conquistar 2 títulos em uma temporada, né? Acho que já conquistou até 3, Carioca, Libertadores e Brasileirão, naquele ano lá do mágico com o Jorge Jesus. Agora pode conquistar aí, das competições aí, sem contar estadual, o Brasileirão e a Libertadores. Mais uma vez, ser bicampeão aí de 2 competições importantes. Conquistar mais uma vez a Liberta e o Brasileirão no mesmo ano. Cara, o Flamengo é um timaço, né? Vem dominando o Brasil aí nos últimos anos. Mais uma temporada fantástica do Flamengo até agora. Pode ficar melhor ainda se vencer a Libertadores. Ou pode ter gringolar, né? Pode ser que o Flamengo perca o Brasileirão, perca a Libertadores. Eu acho que o Brasileirão não vai perder. Meu palpite é o Flamengo campeão do Brasileirão. Libertadores eu já não sei, porque a Libertadores do Palmeiras está melhor para mim. Mas enfim, aguardar para ver, né? Esse foi o pós-jogo, esse foi o vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até a próxima, tá? Até amanhã. Fui.